do FDT falando sério. E agora sim eu preciso que vocês prestem muita atenção no que a gente vai falar aqui. Vamos lá, gente? Focar agora sim é em silêncio. Há algumas semanas, um assunto vem me chamando aí a atenção, principalmente nas redes sociais. Obrigado pelo retorno, hein? Ó. Principalmente nas redes sociais, que os nossos alunos e outras pessoas têm falado muito sobre tristeza, principalmente sobre depressão. E desde o ano passado, a gente colocou um quadro aqui no FDT, até por ser produzido por alunos do curso de jornalismo também, a gente colocou um quadro de entrevista. Então a gente sempre vai trazer um assunto interessante, porque nesse momento a gente fala para um público muito variado, a gente não fala só para universitários. A gente fala principalmente para as famílias desses universitários. E o FDT, como eu disse, ele é muito de coração, alguma coisa me tocou e falou, é um festival, é um show, mas a gente tem que abordar esse tipo de assunto que é mais sério. Não é um assunto para a gente estar feliz aqui, mas é um assunto sério. Por que não trazer isso para um show? Tem que trazer sim, porque a gente alcança novos públicos. E já que os pais estão aqui, eu queria que vocês prestassem principalmente muita atenção nisso que a gente vai conversar. Mas antes, vamos chamar aqui a nossa convidada. Eu gostaria que vocês aplaudissem a psicóloga Renata Silva. Oi, Renata, entra aqui, por favor. Gente, é prazer mesmo, porque a gente está se vendo pela primeira vez agora. Não é programado, não, é isso mesmo. Renata, dá só um passinho para trás, aqui. Primeiro, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda. A gente vai tratar um assunto sério aqui, mas de importância. O nosso programa ele é de entretenimento e informativo. Essa é a parte da informação que a gente quer trabalhar contigo. Só lembrando que a Renata é psicóloga formada aqui pela nossa universidade. Ela é fundadora da Clínica de Psicologia Plenamente. Ela atua em várias comunidades com alguns grupos e faz diversos trabalhos voluntários. É uma multiprofissional, tem várias coisas aí. Então, ela está super habilitada para conversar com a gente, né, e tirar algumas dúvidas que nós temos. Renata, direto mesmo. Primeiro, obrigado pela participação mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Renata, como que a gente pode definir? Defina para a gente o que é depressão. Vamos falar olhando ali para o pessoal. O que é depressão? Eu quero agradecer, né, pelo convite, e é isso mesmo que o Hércules falou, no meio de um show, em qualquer lugar, cabe falar da depressão, cabe falar desse assunto que acomete tantas pessoas. Então, o que é a depressão? Bom, a depressão é importante saber que é uma doença grave, que ela é multifatorial e que, olha só, para vocês verem, em torno de 400 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão. Então, se a gente tem tanta depressão no mundo, por que se fala tão pouco? Então, que bom que tem esse espaço para que a gente possa falar um pouco mais. Temos. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, então, sobre as causas. O que causa a depressão? Depressão é uma doença. Fala um pouquinho sobre as causas dessa doença. A causa, ela, como eu disse, ela é multifatorial, não existe uma causa única, né? Mas pode acontecer por um desequilíbrio no cérebro, um químico, nós somos químicos, né? Pode acontecer por um grande estresse, pode acontecer também pelo fator genético. Aí é importante olhar para o nosso histórico familiar. Às vezes, nossos pais têm depressão. É uma tendência que nós tenhamos também quando nossos pais têm. Não é regra, mas é uma tendência, né? E também pelo estresse, como eu falei. E aí eu coloco um pouco para os universitários, né? Os universitários passam muito estresse, muita pressão. Então, é bom estar atento também nessa condição. E quais seriam os sintomas de uma depressão? Você poderia enumerar para a gente ou classificar aí? Sim, é importante pensar que depressão é diferente de tristeza. Tristeza, todos nós somos seres humanos, uma hora ou outra a gente vai sentir a tristeza. Mas, então, o que é depressão? Qual é a causa da depressão? A causa não, os sintomas, né? Bom, o humor deprimido é uma causa. O sono, ele fica ou hipersonia, ou fica com insônia, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos. O apetite também. O apetite fica mudado, a pessoa come demais ou come de menos. A pessoa sente um vazio muito grande. E uma coisa importante, a tristeza, diferente da depressão um pouco, é que a tristeza você consegue nomear a causa. Por exemplo, eu estou triste porque eu perdi o emprego, eu estou triste porque eu perdi alguém. E a depressão, às vezes, você consegue nomear também, só que ela fica desproporcional àquele motivo. Renata, o bullying, já que a gente fala tanto de bullying, Sim.
a consequência dele pode ser uma depressão ou não? Isso é frescura, como alguns dizem. Como alguns dizem também que a depressão é frescura e não é, vocês podem perceber que a depressão é uma doença. E o bullying, todos nós necessitamos ser aceitos. E o bullying é isso, é a pessoa ela ser excluída de um grupo ou de alguém por ela ser diferente ou por ela ser quem ela é. Então, quando a pessoa sofre bullying, ela fica, às vezes, tão fragilizada que ela pode até acreditar que ela mereça aquele sofrimento. E não é isso, ela não merece. Então, o bullying pode causar, sim, a depressão, tanto que 1/3 dos estudantes que têm depressão é por conta de bullying. 1/3 Olha é aí, muita para a coisa. gente levar em consideração isso a partir de agora, né? Falei, inclusive, hoje com a minha turma de manhã, da aula de psicologia da comunicação, e a gente abordou esse assunto, né? E a gente falou que muitas vezes a gente aponta olha, é errado cometer bullying. Dá meia volta, vai ali para o amarelinho e você começa a cometer bullying com seus amigos. Curioso, né? Acho que isso é muito do ser humano. Não deveria ser, mas infelizmente É cultural também. Cultural. Né? Então, por isso é importante aqui a gente se conscientizar. Sabe o que é legal? E também falo nas aulas, espero que vocês saiam daqui assim. Legal é quando você entra num lugar de um jeito e sai de outro. Você veio aqui hoje, você vai levar daqui muito entretenimento, mas é fundamental que você leve daqui muita informação. Isso é essencial, tá bom? E essa é a nossa missão aqui com o nosso programa. Renata, qual o papel da família e dos amigos quando eles, no caso, suspeitam que a pessoa pode estar entrando num processo depressivo? Porque a família e os amigos, eles não têm know-how para diagnosticar a doença, mas tem algumas coisas que a gente consegue identificar ali, talvez. Qual o papel das pessoas ali? Essa pergunta é muito importante, porque a família, os amigos, a sociedade é muito importante para a pessoa que está sofrendo. E, às vezes, é tido como frescura. Então, se a pessoa está se isolando, se a pessoa está tendo um comportamento mais entristecido, conforme a fome, o sono que eu falei para vocês, são indícios de que ela está precisando de ajuda, né? Então, é importantíssimo que a família não rotule como frescura. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem depressão, uma atividade simples para ela é muito difícil. Para ela pegar um copo de água é muito difícil. Então, às vezes, a pessoa pode ser taxada como preguiçosa, e não é. Ela não tem energia suficiente para dar conta dos afazeres simples, às vezes. E é muito importante que a família e os amigos estejam juntos. E tem aí uma parte difícil também, que é talvez convencer as pessoas que estão nesse processo mais triste, digamos assim, já que não podemos diagnosticar, a buscar uma ajuda médica. Né? Como convencer essas pessoas? Quais dicas você daria para a gente? Olha, se a tristeza, que está por mais de 2 semanas, vamos ficar um pouco atento também, né? Então, como convencer as pessoas? Na verdade, nós não convencemos ninguém. Mas o que é importante, eu coloco para vocês agora como fator primordial, que a pessoa que esteja doente, ou que a pessoa que esteja ao lado, que ela tire qualquer preconceito. Porque é o preconceito, tanto de quem está adoecido, quanto das pessoas próximas, que faz com que a pessoa não procure ajuda. E a ajuda é essencial para que ela melhore. É imprescindível. Tudo bem. Uma das consequências de um processo depressivo, aquilo que eu falei, inclusive, na abertura aqui, antes de você entrar no palco, a gente vê muitas pessoas aí postando essas coisas na internet, e aí me chamou a atenção esses dias, quando o ex-aluno postou divulgou que a irmã dele se suicidou. E que a irmã dele tinha depressão, porque perdeu os pais, e aquilo ali me tocou. Falei, eu no FDT tenho que falar disso. Então, foi o start. Então, uma das consequências é o suicídio. Então, como evitar essa consequência, assim, que é muito trágica, porque é o limite? Existe uma fórmula, mas uma maneira, algum caminho? Gente, para vocês verem, né, como a dor, às vezes, de uma pessoa é tão imensa que ela chega a tirar a própria vida. E é importante dizer aqui que ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquele sofrimento. Aí eu quero perguntar para vocês, e por favor me respondam, levantem a mão, quem tem um remédio de dor de cabeça aqui? Olha, bastante gente. Quem tem remédio de dor de cabeça em casa? Olha, obrigada. Então, por que a gente tem um remédio de dor de cabeça? Porque é uma dor familiar para nós, né? Então, é um parâmetro que a gente tem. Mas é uma dor existencial. A gente, às vezes, não tem esse parâmetro do tanto que está doendo, do tanto que está sofrendo. E por isso que a gente não tem um remédio para a dor existencial. É importante saber que dói muito. É por isso que, às vezes, a pessoa tira a própria vida. Como evitar?
Primeiro, o tratamento correto, com psicólogo, psiquiatra, e aí a gente vai tirando o preconceito, né? Profissional mesmo, isso, né, da área. Tem que ser. Tem que ser profissionais e, às vezes, não só o psiquiatra e psicólogo. Às vezes é preciso um endocrinologista, um ginecologista. Então, são equipes multifatoriais que vão conseguir fazer com que aquele ser humano fique bem. Todos nós temos que ficar bem, merecemos ficar bem, né? Então, por isso que a gente tem que procurar ajuda adequada. E daí a gente assim encaminha essas pessoas para procurar esses profissionais. Porque daí ela vai tomar o remédio, vai fazer psicoterapia. E por que endocrinologista, né? Aí eu conto para vocês que teve um caso de uma pessoa que não conseguia, não evoluía, não saía da depressão. Quando ela procurou endocrinologista, ela estava com problema na tireoide. Aí sim, uma equipe multifatorial, multiprofissional, aliás, ajudou ela a sair da depressão. Olha a diferença de procurar as pessoas certas nos locais adequados. Aqui na universidade, nós temos, né, a nossa clínica de psicologia, até troquei esses dias mensagem com a coordenadora, a professora Ana Cristina Arzabi. Eles desenvolvem alguns trabalhos relacionados a esse assunto. Então, se você conhece alguém, se você precisa de algum tipo de informação, tem a Renata, depois a gente pode passar, você tem rede social, Renata? Pode passar, não? Qual é? Você tem, o que você prefere? Pode falar. Bom, o meu WhatsApp é 98274-7343. E meu e-mail é renatasilva.psicologa@gmail. Fico à disposição para responder as perguntas de vocês, que eu acho importante a gente se unir para tirar cada vez mais esse preconceito e para salvar pessoas, né? E o suicídio é isso, a gente tem que estar do lado da pessoa para salvá-las. Essa é a condição. Sei que é rápido aqui, mas toda a nossa equipe de cobertura está gravando nesse momento e a gente divulga depois nos nossos canais aí, todos do FDT, canal do YouTube, o MC Repórter por meio de reportagem, cobertura online e tantos outros. Mas qualquer dúvida é só procurar o professor Hércules ou qualquer outro professor, a coordenação do curso, que a gente vai indicar um profissional ou pelo menos tentar direcionar, porque nós não somos habilitados, né? Isso acho que a gente tem que entender. As pessoas muitas vezes querem resolver, eu vou lá, nós não somos. Então, o primeiro passo é reconhecer que nós não somos da área. Nós somos da área de comunicação. Mas a gente pode ser uma ponte. Nós estamos sendo uma ponte nesse momento de informação para todas as pessoas que vieram aqui. Por isso que eu quis tanto que as famílias viessem e a atenção dos pais. Porque o aluno, muitas vezes, ele ouve muito isso aqui na faculdade. No próprio curso, talvez, de psicologia. Mas os pais não. Então, esse é o momento que nós estamos falando principalmente para os pais. Por isso que é tão importante a presença de vocês aqui hoje. Então, Clínica de Psicologia aqui da UMC, a coordenadora do curso, a professora Ana Cristina Arzabi, ok? Renata, obrigado pela sua participação. Você quer falar? Pode falar, claro. Muito obrigada, e eu queria deixar um presente imaterial para vocês. Eu gostaria que depois, assim que vocês puderem, para já estar no calor da emoção, né, vocês ouvirem a música Enquanto Houver Sol de Titãs. E olhem essa música com um olhar de esperança, que sempre tem esperança. Onde tem vida, tem esperança. Maravilhoso, eu vou chorar. Não deixando de agradecer... Cadê ele, que é parceiro? Professor Fábio Castilho, que foi quem nos indicou. Aplauso, professor Fábio Castilho também, que nos indicou aqui a profissional. Obrigado mais uma vez. Os aplausos.